Centrais sindicais de todo o país se mobilizam para a promoção de uma greve geral no próximo dia 28 de abril. Os alvos de insatisfação são as reformas previdenciária e trabalhista propostas pelo governo Temer, em discussão no Congresso. Uma das articuladoras da reação contra a pauta é a Força Sindical de Minas Gerais, com 265 sindicatos filiados e 2,5 milhões de trabalhadores representados. Conversa conosco o presidente da entidade e também do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, Plástica e Farmacêutica, Vandeir Messias Alves. Bem-vindo, Vandeir. Obrigado. Vandeir, depois de aprovar a terceirização, o governo mobiliza suas forças agora para aprovar os projetos das reformas trabalhista e previdenciária, que têm provocado a ambos muitas reações. Qual a posição da força inicialmente sobre a reforma trabalhista? A quais pontos principais os trabalhadores se opõem? Sim, Marco, acho que a reforma trabalhista, proposta pelo governo nesse momento, ela traz para os trabalhadores e a sociedade, o dissabor da gente pegar a CLT, que é uma legislação, aí que contempla vários anseios dos trabalhadores do lado patronal, e como está se dizendo o próprio relator em alterar mais de 100 artigos da CLT, e ainda propondo lá o que mais mexe com o lado patronal e o lado dos trabalhadores, que é pregar o fim do imposto sindical. Então eu acho que não dá para se discutir uma reforma dentro do Congresso sem antes debater e discutir com os principais atores da sociedade, sem ter um debate amplo, algumas audiências públicas abertas, por todos os estados da federação, ouvir a população, ouvir os trabalhadores, ouvir os empresários. Aí eu acho que o governo está querendo nos enfiar a goela abaixo um modelo de reforma fictício e até fantasioso para o momento e para o cenário que nós encontramos. Então nós temos como convicção que as propostas aí de reformas que o governo está ventilando, elas não gerarão empregos, elas não gerarão riqueza, pelo contrário, elas vão gerar desemprego, elas vão gerar falta de movimentação da economia. O que gera emprego é investir, é ter retomada de crescimento, é investimento do governo em setores principais, como a construção civil, como o setor metalúrgico, como a mineração, que a gente tem como exemplo o estado de Minas, que há mais de 3 anos que esses setores estão estagnados e em decadência. Vamos falar especificamente de alguns pontos que estão previstos nesse projeto do governo. Quando se fala, por exemplo, que o negociado deve prevalecer sobre o legislado, como isso se traduz na prática, no dia a dia do trabalhador? Olha, o negociado prevalecendo sobre o legislado, ele só teria eficácia realmente se o governo tivesse e garantisse o poder de fiscalização das normas trabalhistas. Ele está transferindo para os sindicatos, para os trabalhadores e seus representantes, a responsabilidade de negociar. Tudo bem, isso nós já fazemos na prática. Porque todo sindicato que se preza, que quer representar a sua categoria, ele tem uma convenção coletiva, ele tem um acordo coletivo de negociação, que é o quê? Uma complementação da legislação trabalhista. Ele é a complementação. E assim, negociar para retirar direito, eu acho que nenhum sindicato nunca fez isso, e nem se sujeita a fazer. Agora, essa questão do negociado sobre o legislado, mais do que nunca, acho que o governo está querendo transferir para nós o quê? A responsabilidade também, que seria dele, que é a precarização, que é dos ramos de fiscalização do governo. Porque hoje nós temos um Ministério do Trabalho que tem a obrigação e a função de zelar e cuidar da legislação trabalhista, da relação trabalhista, principalmente no seu departamento dos auditores fiscais, orientar trabalhador, orientar empresário. Ele está querendo banalizar isso e deixar isso na nossa mão. Eu acho que para prevalecer e realmente ter eficácia essa questão do negociado sobre o legislado, o governo teria que se estruturar dentro dessa questão de ter um poder de fiscalização preparado, estruturado, para que atuasse também dentro dessa questão que é de fiscalizar a legislação trabalhista e a relação trabalhista principalmente. Agora, dentro de um discurso de objetivo central dessa reforma, o governo vem bastante ensaiado com a tese de que a reforma visa modernizar as relações capital-trabalho, se adequar à realidade, com pontos como a flexibilidade de jornada, por exemplo, e gerar mais empregos. Como é possível se contrapor a esse discurso oficial, sendo que hoje no Brasil existem aí quase mais de 12 milhões de desempregados?
Olha, eu acho muito complicado porque assim, o governo espelhou até nessa flexibilização em cláusulas e modelos de negociações já entabuladas hoje, dentro do processo de negociação nas convenções coletivas e acordos, que já prevê, em muitos casos específicos, o setor de portaria, o setor na área de serviço, né, o setor da área médica, por exemplo, nós já temos jornada de 12 por 36, né? Nós já temos aí em alguns setores, né, até pouco tempo nós tínhamos a portaria do próprio Ministério que contemplava a questão da flexibilização do horário intra-jornada, que é o horário de refeição, poder ser reduzido até 30 minutos. Então, o próprio governo tirou esse direito de negociação dos sindicatos com os sindicatos patronais. Nós tínhamos isso até pouco tempo. Então, eu acho que o governo está indo na própria contramão dele mesmo. Ele mesmo está se contradizendo, né? Pegando propostas que já estão, ele está querendo, né, talvez generalizar algumas cláusulas de negociação que deu certo em alguns segmentos, mas que não pode dar certo em outros, porque cada setor, cada categoria, né, tem a sua situação específica, né, de como entabular, de necessidade. Então tem que ser uma avaliação criteriosa e técnica, se é viável ou não. Então não pode generalizar uma coisa que se atende apenas uma pequena parte. A regra geral não seria, então, adequada? Não seria adequada. Vamos lá, então. A reforma trabalhista, antes dela começar a avançar efetivamente no Congresso, houve a aprovação do projeto de terceirização, que alguns analistas até interpretaram que uma meia reforma trabalhista, né, por implicar em já mudanças sensíveis para uma grande parte de trabalhadores. Esse projeto foi aprovado permitindo a terceirização de atividade fim que até então era proibido. Qual foi a avaliação das centrais em relação ao projeto? Olha, a avaliação que nós fizemos, né, dentro do projeto da terceirização, o 4302, né, que mais uma vez foi um retrocesso, foi até uma pressão política do governo em cima do movimento sindical, em cima dos partidos de esquerda, talvez, né, mais uma questão de vingança ou de perseguição, porque nós temos lá parado no Senado o projeto 4330, que foi construído, discutido, debatido com várias audiências públicas. Fizemos uma aqui nessa casa, né, o ano passado, em 2016, né, com o relator dessa proposta, né, não, desculpa, não foi esse, né, que foi o Paulo Paim que discutiu, o senador Paulo Paim, que está lá parado, que é o 4330, né, que não é um bom projeto. Mas foi um projeto discutido e entendido entre as centrais, o movimento sindical, né, o patronal, o empresariado e o próprio governo. O discurso do próprio presidente do Senado, Eunício Oliveira, é de que seria um projeto que garantiria mais salvaguardas aos trabalhadores. Isso procede? Não, negativo, né? Acho que esse projeto apresentado, né? O projeto do Senado? Não, o projeto do Senado não tem, ele é bem equilibrado, né? Ele foi construído tripartite. Por isso ele levou um período de discussão por mais de 2 anos. E é um projeto o quê? Moderno, atualíssimo, que está lá de 2015, 2016, né? Então isso seria de fato, esse é um projeto com mais garantias aos trabalhadores. É um projeto moderno, né? Com mais garantias aos trabalhadores e também ao empresariado. Porque esse 4302 que foi aprovado, né, realmente dando o direito de terceirizar tudo, mas na realidade ele cria algumas barreiras que apenas está autorizado terceirizado em empresas, né, contratadas por período temporário, né? O presidente Michel Temer, num primeiro momento, chegou a cogitar esperar a aprovação dessa proposta do Senado antes de sancionar o texto da Câmara, mas depois mudou de ideia e acabou sancionando o projeto que veio da Câmara. O que vocês avaliam que pesou para essa decisão do presidente? Olha, o que nós avaliamos que pesou para essa decisão, né, realmente, que a gente jogou muito forte, eu acho que o governo sentiu a pressão, né, foi o resultado das mobilizações que nós fizemos no dia 15 de março, né, que realmente nós conseguimos, né, mobilizar e ter um número aí, né, surpreendente de pessoas na rua, nas principais capitais do país, né, brigando contra as reformas, né, terceirização, né, previdência, trabalhista, né. Então a proposta sim é a gente se manter unido, a gente construir essa unidade das centrais e as mobilizações em curso para que nós possamos virar o jogo na mesa com o governo. O item que também prevê o fim do imposto sindical para empregados e para patrões, se isso de fato passar, isso afeta a sobrevivência de que porcentagem dos sindicatos brasileiros? A questão do fim do imposto sindical, né, que é uma
a ventilação, né, de alguns deputados, hora do Senado também, como é do senador Petecão, como, né, já vem aí, já tem vários projetos lá, né, mas agora com o relator Rogério Marinho, né, enfatizando principalmente nessa questão dentro da reforma trabalhista, além, né, de tirar os direitos e precarizar mais de 100 artigos da CLT, acho que esse é o principal foco. Porque ele atinge diretamente as instituições patronais também, né, e os trabalhadores. Então, hoje, se a gente for avaliar, né, isso levaria aí, né, de repente, a uma dificuldade financeira, estrutural, né, de poder de ação, de mobilização, né, para ambos os lados, né, de aproximadamente aí uns 60%, né, do movimento sindical, talvez até mais, né, mas jogando por baixo aí, talvez isso teria dificuldade, né, de sobreviver ou de se arrumar de alguma forma. Mas, de alguma forma, eu vejo que essa questão do imposto sindical, além de interessar a parte patronal, também interessa ao governo. Porque ele irriga o FAT, né, o governo tem 10% desse imposto, né, o governo hoje embolsa, né, todas as arrecadações das instituições, das categorias inorganizadas, né, todo o percentual que seria de sindicato, seria de federação e confederação, vai para o Fundo de Amparo do Trabalhador, para o FAT, né, que antes era repassado para a entidade de segundo ou terceiro grau, hoje não é mais, hoje vai direto para a conta vinculada. Então, assim, o governo também tem um interesse muito grande no imposto sindical. Agora, a existência de muitos sindicatos de fachada, ela contamina esse debate? Sim, eu acho que hoje, né, a questão dos sindicatos de cartórios, né, como são ditos aí, eu acho que eles têm, né, um fulcro aí, principalmente voltado somente para a questão predatória da arrecadação, né? Então, você for verificar, por mais que a gente queira fazer um exercício, buscar uma lógica racional da existência de algumas entidades, né, e como no movimento sindical também nós temos os bons e os ruins, né, os sindicatos de cartório talvez levaria, né, a esse entendimento, né, porque talvez existe só a conta bancária e uma pasta, né, ele não tem atividade, ele não tem ação e não representa uma categoria, ele apenas se intitula, né, mas na prática ele não faz o papel. Mas nós não podemos, né, crucificar, né, e generalizar, porque nós temos grandes instituições, nós temos aí sindicatos empregadores, geradores de renda também, sindicatos organizados, que fazem um papel de organização da sociedade, né? Vandeir, vamos falar um pouco também da reforma da Previdência, que é igualmente importante. Quais são os principais pontos de resistência da força sindical em relação a esse projeto? Olha, a reforma da Previdência, né, o que a gente analisa, né, principalmente nós da Força, né, é que ela é um projeto totalmente antissocial. Porque ela não atinge o trabalhador, ela não atinge o aposentado, ela atinge a sociedade, ela atinge a família do aposentado, do pensionista, né? E pensar-se numa reforma da Previdência como o governo está se propondo, né, é um retrocesso muito grande e até uma covardia, né, para com o povo, né? Porque acho que tem 3 pontos cruciais ali, que é a alteração do teto mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos, né? O pedágio para quem falta um tempo aí acima dos 50 anos de idade para se aposentar, de 50% a mais de contribuição até completar os 65 anos, né? E a elevação do teto, né, para 65 anos e ainda o pior de todos, igualando as mulheres aos homens, porque nós não podemos, né, de forma alguma aceitar, né, e não fazer de desentendido que as mulheres acabam, sim, trabalhando mais, tendo jornadas duplas, jornadas triplas. Então, eu acho que aí a defesa nossa, talvez não seria nem em caso dos homens, mas das mulheres, que aí é uma covardia muito grande, né? E também a questão dos benefícios, né? Não vincular o valor dos benefícios ao salário mínimo, ele ter um teto inferior, né? E principalmente a correção deles. E também diminuir para as pensionistas, para os acidentados, os especiais, né, o valor de 50% do salário mínimo com um acréscimo por número de filhos e por aí vai. Eu acho que isso aí, né, é um desmonte total e é um projeto antissocial, é uma covardia para com a sociedade. Mapeando votos no Congresso, o governo decidiu recentemente recuar em alguns pontos dessa reforma, como, por exemplo, reduzir a idade mínima para professores e policiais para 60 anos, alterar as regras de transição, rever normas para aposentadoria rural, também na questão do acúmulo de pensões, os benefícios de prestação continuada. Esses recursos, isso pode facilitar um eventual apoio à pauta do governo?
Não, eu entendo que não, porque esse recuo do governo, né, ele é meio que de fachada, né? Ele é uma maquiagem, porque o governo está recuando nesse momento, mas ele está, ao mesmo tempo, estabelecendo o quê? Um prazo para que os governos do estado, os municípios, estabeleçam os seus regimes próprios. Se isso não acontecer, que eu acho mais difícil ainda de acontecer, porque hoje muitos estados estão em dificuldade. E a assessoria técnica, né, a questão de um desenvolvimento, de um projeto, de um processo, e o tempo mínimo que o governo está dando de 6 meses apenas, né, para que os estados e os municípios se adequem à reforma proposta pelo governo, ele é insuficiente, né? E isso não acontecendo, automaticamente, né, esses que estão sendo retirados agora, eles serão automaticamente absolvidos pela proposta atual do governo. E reações de âmbito estadual tendem a ser muito fortes Sim, também. as reações de âmbito estadual, elas são incontroláveis, porque atinge direto quem? A base, a sociedade. Para o governo federal fazer uma discussão apenas no encastelamento dele ali dentro do Congresso, né, dentro dos palácios em Brasília, é uma coisa, ali se discute politicamente e politicagem. Agora aqui nós temos que discutir os problemas, as consequências, né, com a base. E aí nós não teremos grandes problemas, né? E a reforma da Previdência também, ela acarretará para os municípios, principalmente, né, uma questão aí que a gente entra nessa questão do contrassenso do governo com as reformas, sim, ela gerará para muitos municípios o quê? Uma perda de receita, uma perda de economia, de giro. Porque hoje a gente for analisar, são milhares e milhares dos 5 mil e tantos municípios que existem no país que sobrevivem puramente que faz girar a economia daquele município no mês é o rendimento das aposentadorias, dos benefícios que são sacados nos bancos no início ou no final do mês, que acaba abastecendo, suprindo ali a economia, a rotatividade de mercado. Então muitos municípios, né, ficarão em dificuldade também por falta de giro financeiro. O governo diz em seus argumentos que se não fizer nada, se não for feita uma reforma da Previdência com mudanças profundas, ela pode se tornar, o sistema pode se tornar insustentável a médio e longo prazo. Vocês divergem dessa avaliação? Sim, totalmente. Até então questionamos, né, arguímos o governo a esse quesito, né, dentro da proposta, e até então ele nunca nos apresentou, né, onde está o déficit, onde está o buraco. Né? Mas nós sabemos que esse déficit vem das próprias contas, da própria, né, responsabilidade do governo. Né? Ele, além de tirar, né, da questão dos fundos da Previdência, né, tem a questão da DRU, que ele lança a mão lá dentro da Previdência, né, os projetos sociais aí, o Bolsa Famílias e muitos outros aí que saem do fundo da Previdência. O governo ainda, né, não faz, né, a complementação, né, de contribuição dos servidores públicos, né, federais e tudo, né, a questão das aposentadorias vitalícias que tem aí, que é ultrapassada, né, acho que isso aí tem que ser discutido realmente, né, a questão das aposentadorias no serviço público, né, com o teto integral, às vezes a pessoa contribui com o teto da Previdência, mas aposenta com salário integral, né, a gente não é contra, desde que se contribui adequadamente. Aí eu acho que tem que se rever são os critérios, né? Mas falar que o déficit existe, para nós, não. Nós não concordamos com a questão do déficit. Para nós temos a convicção já analisada e aprovada pelo DIEESE, pelo DIAP, pela Fundação Getúlio Vargas, que a Previdência ela tem superávit, tratando-se da esfera privada. Né? Agora, nós temos aí a questão dos rurais, que precisa se ver, mas nós entendemos que os rurais eles já contribuem com a Previdência há muito tempo, talvez até mais. Porque ali é recolhido em cima, que é 2% em cima, né, de contribuição em cima das vendas, dos faturamentos, em cima de toda a movimentação do campo. Né? Vanderlei, então os sindicatos preparam uma greve geral para o próximo dia 28 de abril, para se manifestarem contra essas reformas trabalhista e previdenciária. Como que está sendo a construção dessa mobilização? Você vê disposição suficiente entre os trabalhadores para uma ampla adesão? Qual a expectativa, especialmente aqui para Minas Gerais? Olha, sim, né, estamos bastante aí com uma expectativa bem positiva nesse critério aí, até, né, aí fortalecendo a unidade das centrais aqui em Minas, né, de alguns movimentos sociais engajados nessa luta conosco, né, esperando sim que a nossa expectativa será atendida, até porque, né, nas plenárias, nos debates que temos tido, né, aí feitos, né, nas portas de fábrica, com a sociedade, né, nas paróquias, né, também com alguns pastores, né, com a sociedade civil toda, né,
estamos sentindo que esse é o momento de uma grande mobilização nacional, né, que está sendo feito por todo o país. A gente tem mantido contato com outros estados também, está no mesmo ritmo. E o mais importante é que as centrais deixaram de lado as suas divergências, aquelas arestas de política, né, de entendimento, e estão discutindo o interesse comum, que é a defesa do direito e da garantia do trabalhador em cima dessas reformas. Então, dia 28, né, será um dia crucial. A gente reforça aqui, né, ou faz mais um chamamento para que os trabalhadores realmente vá para a rua, né? É um dia de paralisação nacional, né, para mostrar para o governo a nossa força e a nossa insatisfação principalmente. Vocês trabalham com a meta mínima de adesão? Olha, trabalhamos, né? Acho que a gente trabalha aí com a possibilidade, né, que seria bom de a gente pudesse atingir os 100%, mas sabemos que isso é impossível, né? Até pelo transtorno que gira, mas temos aí setores, né, principais que afetam a paralisação e que faz a paralisação acontecer, tipo o transporte de massa, né, o serviço público, né? Temos feito muitas audiências públicas também nas câmaras municipais, nas assembleias, né, discutido com os deputados federais, estaduais, né, pedindo um empenho, revisão de voto dentro do Congresso. Mas nós sentimos que esse é um momento que o movimento de massa ele ganhará corpo, ele ganhará consistência dentro de um projeto que é muito insatisfatório para a sociedade nesse momento, que é as reformas, todas elas que o governo propõe aqui, né? De outro lado, se essa greve não mobilizar um quantitativo que espera, isso também pode ser decisivo em um aspecto negativo para os trabalhadores? Sim, fazemos essa avaliação, porque eu acho que dia 28 é o ponto crucial, não para a virada de mesa, mas para a gente mostrar para o governo, né, que o povo brasileiro, né, tem um lado, tem esse interesse e quer, né, realmente ter um governo que governe para o povo e não para uma parte apenas da sociedade, que é o capital, né? Nada mais acabar com a Previdência Social é atender o interesse do capital estrangeiro, especulativo, principalmente o sistema financeiro, né, que é vender previdência privada. Não concordamos com isso. Vandeir, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo Político. Eu que agradeço e quero deixar aqui um abraço a todos e conto com todos no dia 28 nas ruas, que nós possamos fazer um belo evento em Belo Horizonte e no Brasil. Muito obrigado a todos. Eu conversei com Vandeir Messias Alves, que é presidente da Força Sindical em Minas Gerais. Nosso assunto foi a mobilização das centrais para uma greve geral no próximo dia 28 de abril contra as reformas trabalhista e previdenciária que estão sendo propostas pelo governo Temer e discutidas no Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.